merda! Ok, estamos começando mais um Papo Livre, esse que é o primeiro Papo Livre de 2015, né? Nosso último falamos sobre a eleição da presidente Dilma e agora estamos diante de uma questão muito séria, né? São os primeiros 3 meses de governo dela e ela já está sofrendo protestos na rua, né? Manifestações que pedem inclusive o impeachment dela, né? É uma situação muito complicada, porque a presidente basicamente mentiu na campanha eleitoral. A gente falou disso aqui, né? E a gente tinha consciência, né? De que ela estava mentindo, que era uma estratégia de marketing. A gente falou muito disso, né? Que era um marketing que ia vencer a eleição. Né? Mas a gente sabia que essas medidas impopulares, né? Que ela dizia que o Aécio que ia tomar, que ela ia ter que tomar de uma forma ou de outra. Tudo bem, ela tomou as medidas impopulares da economia para consertar o erro que ela mesma gerou, né? Mas por outro lado, ela não fez cortes de ministérios nem de cargos de confiança, ou seja, quem está pagando o preço desse custo de uma má administração somos nós, somos todos, ricos, pobres, enfim, né? Então por isso que a manifestação, ao meu ver, ela é legítima a partir do ponto de vista que a presidente mentiu durante a campanha, traiu seus eleitores, né? E agora fica aquela questão, cabe o impeachment ou não? Muito bem, eu sou o Ronaldo Estevam e estou aqui hoje com meu amigo Diego Parma para discutir essa situação. Diego, o que você acha? Você acha que o impeachment cabe? Então, é um prazer estar aqui de novo. E, como você falou, ela ganhou a eleição com um programa que não era o dela, né? Então, o estelionato eleitoral ficou muito claro, como a gente já havia previsto aqui. E, na minha visão, cabe sim. Cabe. Tem base legal para empichar a presidente. Tem base legal para detonar a mulher de lá? Tem. Assim, porque eu vi no Roda Viva dessa semana o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele foi perguntado sobre essa questão, né, se caberia o impeachment, né, da presidente. Ele disse que não. A explicação que ele deu foi a seguinte, que qualquer crime que a presidente possa ter cometido, se foi anterior a 1º de janeiro deste ano, ou seja, quando iniciou esse novo mandato dela, ou seja, então se foi durante um mandato anterior, ou mesmo quando ela era lá presidente do conselho da Petrobras e tudo mais, que ela não poderia ser processada agora, porque pela nossa Constituição, apenas o presidente só pode ser processado quando ele comete algum crime durante o seu mandato. Então, nesses 3 primeiros meses de mandato, aparentemente Dilma não cometeu nenhum crime. Ainda não, né? Mas então, por isso, ela não poderia sofrer um processo de impeachment, né? Ela só poderia ser julgada, inclusive, por esses crimes que, porventura, ela esteja envolvida, porque ainda não há provas de nada disso, né, que fique bem claro, somente a partir de 2018, quando ela não fosse mais presidente. Então, de acordo com o que o Eduardo Cunha colocou, ela não pode sofrer nenhum processo, né? Como não cabe nenhum processo, não cabe o impeachment também. Agora, Diego, parece que você tem dados diferentes desses. Não, o que acontece, sobre o que você falou, você tem razão, a presidente não poderia ser processada por atos que cometeu antes de ela entrar na presidência da República, porém ela pode ser investigada. Isso a Constituição permite, inclusive a Câmara já recebeu esse pedido de que ela seja investigada. Ela não pode ser processada, mas investigada ela pode. Mas investigada, no caso, pela CPI? Ela pode ser investigada também na CPI, mas eu digo assim... O procurador disse que ela não seria investigada. Né? Exatamente. Então, após essa decisão, a Câmara já recebeu um pedido de que eles voltem atrás, no sentido de que ela pode sim ser investigada, o que ela não pode ser processada. Tá. Agora vai entrar no crivo
deles lá, né? Isso. Inclusive do Procurador-Geral da República. Ok. Eu estive nas manifestações aqui, na manifestação de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, para fazer a cobertura jornalística, né, do jornal. E após a manifestação eu escrevi a matéria sobre o que ocorreu lá. E nessa matéria eu sim dediquei um parágrafo a isso, sobre a questão do impeachment, né? Então, inclusive, eu vou ler aqui o que consta na matéria que eu escrevi aqui, Tá. claro, com base em dados. Eu digo aqui que, apesar de ser um programa opinativo, a gente procura sempre, né, trazer dados, fundamentar o que a gente está dizendo, porque senão é sempre com prudência, né? Sim, Inclusive as opiniões. Então, eu escrevi no parágrafo, abre aspas, o mesmo diploma que torna legítimo o mandato da presidente estabelece, no inciso 5º do artigo 85, que atentar contra a probidade da administração implica crime de responsabilidade. Então, basta consultar o artigo 9º do inciso 3º da lei do impeachment, que é a lei 1079, e lá diz que é crime contra a administração não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados, quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. E, só fazendo um adendo, a folia com o orçamento causada, que ela tem causado... Isso foi em 2014, né? Que ela Exato. teve aquela... Que a gente pode até... Que ela corrigiu o cálculo para poder não ser condenada. Exato. A gente pode até abordar rapidamente se der tempo, claro. porque isso é importante. Porque essa folia com orçamento também é matéria de impeachment. E isso está no inciso 6º do artigo 4º da lei 1079 e do artigo 85 da Constituição. O parágrafo 4º do artigo 37, por fim, cerca a presidente, que diz: os atos de improbidade da administração importarão a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Tá. Mas isso daí, talvez, Diego, é porque é o seguinte, ela deu um jeito lá no ano passado. Ano passado ainda era o mandato anterior. Essa que é a questão que o Eduardo Cunha coloca. Sim. Né? Se ela fizer a mesma coisa esse ano, aí ela pode ser processada. Né? Como ela fez isso? Por isso que ela fez isso, inclusive, no ano passado. Né? Talvez por isso até... Está falando a parte do orçamento. A parte do orçamento. Sim. Por isso talvez até também a presidente estivesse tão desesperada para ser reeleita, né? Porque isso é um salvaguarda para ela. Sim. Ela sabia disso o tempo todo. Né? Agora, existe uma questão sobre a Lava Jato que eu vou colocar só que eu vou colocar no próximo bloco, tá bom? Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. E então eu quero dizer o seguinte, o Janot, quando ele decidiu quem iria ou não ser investigado, isso eu já acho uma coisa muito estranha. Porque eu acho o seguinte, primeiro que se foi falado o nome de determinada pessoa na delação, acho que a pessoa deveria ser investigada independentemente de isso é irrelevante ou não. Né? Então, acho que não caberia ao Janot fazer isso. Né? Agora, eu acho muito estranho porque o ministro da Justiça se reuniu com o Janot, a gente sabe disso, nas vésperas do Janot divulgar a lista lá para mandar para o STF e posteriormente a imprensa ficou sabendo. A gente sabe que rolou uma conversa de bastidor. Daí, o que ele fez? Ele falou que Dilma e Aécio haviam sido citados, mas que eles não seriam investigados. Dilma por ser a presidente e Aécio porque o que foi falado sobre ele era irrelevante. Né? Bom, dentro desses moldes, eu achei muito estranho, porque o Anastasia, que também é do PSDB, vai ser investigado. E parece que o conteúdo da citação do Anastasia, ou seja, como ele foi citado, seria tão irrelevante quanto foi o Aécio, de repente. Ou, de repente, a Dilma. Né? Por quê? O conteúdo é mais ou menos assim, eu vou falar meio que por cima. Parece que um soldado que era intermediário lá de levar propina, disse que ele estava levando dinheiro para um cara de Minas Gerais, para um político de Minas Gerais.
que depois ele viu uma foto lá da Anastasia e falou, é esse cara aí, é esse cara. Aí depois o próprio Youssef falou que não era a Anastasia o cara, né? Bom, mesmo assim a Anastasia está sendo investigada, né? E o Aécio também foi citado pelo Youssef como que tinha recebido lá de Furnas uma grana, e a Dilma foi citada, assim como o Lula, né, pelo próprio Youssef, dizendo que eles tinham conhecimento de todo o esquema de corrupção, né? Então, se o que foi citado de Dilma e Lula é irrelevante, o que foi citado de Aécio é irrelevante, então por que a Anastasia entrou, né? Então, assim, o que eu estou colocando aqui? Eu estou achando que houve um acordão, né? Eu acho que falaram assim, olha, é o seguinte, se não tirar a Dilma, vai entrar o Aécio, tá, mas tem que entrar alguém do PSDB, tá, para ver o equilíbrio nas coisas. Então quem vai ser? O Anastasia, então. A gente tira o Aécio, que é um nome mais importante, mas deixa o Anastasia, né? E tira a Dilma, para não pegar nada nem na Dilma nem no Lula. Eu desconfio disso, né? Posso estar enganado, né? Agora, eu acho, a minha impressão sobre isso tudo é que deveriam todos ser investigados, né? Independentemente de qualquer coisa. Existe um pouco aquela preocupação que muita gente diz, até através dos falsos dossiês e tudo mais, que o cara chega e fala, mas aí meu nome é citado, até eu provar minha inocência eu já estou queimado, né? Realmente tem esse problema mesmo, né? Até o político provar que ele não tinha nenhuma relação com aquilo, o nome dele já fica comprometido. Mas eu acho que é uma situação tão grave, essa situação que a gente está passando, e merece uma atenção maior. Eu acho que independentemente de qualquer coisa, deveria haver uma investigação sobre qualquer pessoa que de repente foi citada por algum delator. E aí, Diego, o que você pensa disso tudo? Primeiro que assim, o ministro da Justiça marcar esses encontros extraoficiais às vésperas de a lista ser divulgada, já mostra que isso não é honesto, né, de certa forma. Você pega a lista, você vê que o PT está em terceiro lugar, com mais nomes na lista, você acha muito estranho, porque você pega a lista, você acha que é o PP que está na República governando, né? Sim. Tem muito mais nomes do PP. E é muito estranho, né? Que seja investigado, a Anastasia foi citada, então que seja investigado, vamos ver, né? Agora, colocar o Aécio e a Dilma no mesmo saco, cara, eu acho de um mau caratismo deles lá tremendo, assim. Sim. Porque a Dilma, cara, ela tá no governo, né? Mesmo antes de ela ser presidente, ela estava no governo. Ela fez parte do conselho da Petrobras, ela fez parte do Ministério de Minas e Energia, da Casa Civil, depois agora presidente. Colocar ela e o Aécio no mesmo saco, fica claro que o PSDB é oposição. Que papel tinha o PSDB na Petrobras? Não. Entende? Quem tinha papel na Petrobras era o governo e os aliados. É muito claro isso. Não, o que fica muito claro é isso, precisa ter alguém da oposição. Sim, exato. Então aí eles falam com essa razão. Não, então a gente tira do Aécio, mas tu tira da Dilma. Pô, que jogo de criança? Não tem isso, não tem que ficar equilibrando as coisas. Vamos falar o que tem que ser dito, né? Então, cara, isso aí é uma piada. É muito complicado isso, né? Então, assim, eu acho então que, tô achando muito estranho, eu acho que o Aécio está muito quieto também, né? O Aécio está muito escondido lá na dele e tal. Eu não sei, não entendo, não entendi também a postura do PSDB em se manifestar, a princípio, contra o impeachment. Né? Se fosse... sim, você tem razão, ele não se manifestou... como o Fernando Henrique se posicionou contra o impeachment do Lula em 2005, sim, quando teve aquele rolo do mensalão, porque ele estava crente que no ano seguinte ele não ia ganhar a eleição. Como que ele vai ganhar a eleição? Mas ele deu a volta por cima e ganhou, pronto. Então o PSDB se mostrou político nesse sentido, não se posicionou a favor, inclusive ele nem se colocou à frente da manifestação, diferentemente do que muitos estão falando, que teve patrocínio e tal, né? Não teve nada. Ele se posicionou contra o impeachment, inclusive. Sim. A não ser que fique provado, todo aquele papo político. Mas assim, repito, se fosse o Serra candidato a presidente, ia estar o Serra lá sendo citado. Mas é o Aécio, então o Aécio está sendo citado. É como se disse,
tem de ter um nome ali da oposição para mostrar que todo mundo é igual, todo mundo é corrupto, então se tem de excluir um na urna, então exclui todos, porque todo mundo é igual. Mentira, isso é papo para boi dormir. Isso daí é uma velha citação acho que é do Lenin, né, que acuse-os do que você faz, né, Sim. E aí fica tudo no mesmo barco e... Exatamente o que está acontecendo. E aí entra no que a gente chama da banalidade, né? Exatamente o que está acontecendo. E todas as acusações que se fizeram dele e de muitos outros aí, fica claro que muitas das vezes, as que eu estou citando, de que, cara, é campanha eleitoral, né? Bom, no próximo bloco a gente continua com o assunto aí. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre e, bom, tem uma questão aí, que já que a gente está falando da questão de oposição, a oposição durante esse governo PT, ela não foi forte, né? Assim, muito diferentemente do período do PSDB, em que o PT exercia uma oposição ferrenha, né, contra o PSDB. Inclusive essa questão de pedidos de impeachment, houve não sei quantos pedidos de impeachment do presidente Fernando Henrique promovidos pelo PT. Então na época que o PT pediu impeachment era democracia. Quando é o contrário, é golpe da direita, né? Então é engraçado, a lei para eles é diferente, né? Então assim, e você tinha citado a questão de 2005 com o mensalão, eu peguei um avião e ao meu lado sentou um deputado do PFL e eu conversando com ele sobre isso, ele falou o seguinte, que eles não iam pedir o impeachment do Lula, ia deixar o Lula sangrar. Igual o Fernando Henrique falou agora da Dilma. Não, deixa a Dilma sangrar sozinha, ela vai morrer sozinha, a gente não precisa fazer nada. Não aprendeu nada com a história. Ou não aprendeu ou continua se colocando, né? Parece que tem medo de ser oposição, tem medo de se colocar à direita, né? De assumir uma postura, de repente, à direita. Eu não sei até que ponto isso é legal. Agora, realmente, essa questão se pode ou não haver impeachment, eu me coloco de uma outra situação, tá? Independentemente do que a lei diz, né? Porque a gente falou aí, pode ser que haja, pode ser que não haja. Tem juristas famosos dizem que é possível mesmo, dentro das circunstâncias que a gente explicou antes. Contudo, o que acontece é o seguinte, eu sinto que a Dilma ela está completamente isolada, ela está completamente sem comando, o governo dela está completamente sem moral. Eu não digo só a Dilma, não, eu digo todos os ministros, está todo mundo perdido ali, né? E eles estão encontrando uma oposição muito forte dos próprios aliados, né? Do PMDB, com o Eduardo Cunha. Hoje quem tem o poder no Brasil é o Eduardo Cunha, né? Se a gente pode dizer podemos dizer que ele é o presidente, né? Conseguiu até a demissão do ministro da Educação. Conseguiu a demissão, porque o Cid Gomes não vai fazer falta para ninguém, digamos, né? Porque o cara é um tosco, né? Mas assim, o cara tinha levado a mulher, a sogra, num jatinho particular, com dinheiro do público, né? Entre outras coisas que ele fez na vida, quer dizer, como é que esse cara pode ser ministro de qualquer coisa, né? Muito menos da educação. E essa é a tal pátria educadora, né? Pois é. Então, assim, diga-se o FIES aí, né? Pois é, exatamente. Foi o grande mote de campanha dela. Exatamente. O FIES e é o fiasco que virou FIES. Quer dizer, está todo mundo aí dependendo disso, não consegue se matricular na faculdade, ou quer dizer, se matriculou, mas não consegue pagar a faculdade. Então, assim, a gente está vendo que é um governo que já estava, a gente aqui, eu, Diego, o pessoal que vinha aqui falar, a gente já tinha consciência disso, né? O governo estava em frangalhos, o país estava quebrado, e agora a realidade veio à tona. Então, assim, quem se iludiu com aquele discurso de campanha e votou nela, e agora está decepcionado, que triste isso,
né? Mas agora temos mais 4 anos com ela aí e vamos ter que encarar essa situação, né? A situação é difícil, seria difícil com a Aécio também, né? Porque o estrago foi grande. Agora, a questão que eu acho que é o diferencial entre ela e a Aécio é que a Aécio se propunha a cortar gastos, né? Coisa que ela não está fazendo. O governo não dá o exemplo. O governo pede paciência para a população, mas não dá o exemplo, né? Pede para a gente economizar luz, mas eles não economizam nada, né? Pede para a gente economizar água, mas eles não economizam nada. Então, eu acho que tem que haver uma coerência. E então, assim, só para concluir, eu acho que a Dilma, ela não tem condições de governabilidade mais, né? Eu comparo a Dilma à situação do Jânio. Jânio, perfeitamente. Né? O Jânio ele não conseguia, chegou um ponto que ele não tinha mais governabilidade e ele renunciou. Então talvez a melhor opção, já que não é possível o impeachment, seria a renúncia da presidente. Você acha que ela renuncia, Diego? Ela não vai largar o osso. Não vai porque a pretensão deles é colocar o Lula em 2018. Então, assim, se ela largar o osso agora... Inclusive, tem, assim, só para fazer um adendo rápido, a intenção deles, isso foi uma denúncia agora que surgiu, que a SECOM, que é a área de comunicação da presidência, eles estão tentando agora, isso foi noticiado pelo próprio cara lá das comunicações deles, que falou que agora o plano deles é começar a trazer a moral da Dilma para frente através dos sites, através dos blogs, comandados por eles. Certo? Tem um monte de blog aí que você vê aí que eles bancam sites e através disso. Surgiu a hipótese até de cortar a publicidade das emissoras que cobriram a manifestação. Cobriram a manifestação dia 15, que eles falam que eles não usam o termo cobrir, eles usam o termo incitaram. Incitar. Quer dizer que hoje a imprensa dar um registro de um fato, momento histórico, sim, inclusive, né? Porque foi uma maior manifestação, desde diretas e tudo mais. Então, se for somar o Brasil todo, maior que as diretas. Isso é incitar a manifestação. Quer dizer, do dia 13 que eles fizeram lá, que isso sim foi pago. Sim, isso né, na sexta. Era R$35 mais um pão. Exato, aí tudo bem, não tem problema noticiar. Né? Então, assim, além de cortar essa publicidade, é uma hipótese que surgiu, né? Também de melhorar a imagem dela, alimentando os blogs e sites que eles mantêm aí, que a gente não sabe, né? Que você vê na internet lá uma notícia escandalosa da oposição, que às vezes você nem sabe se é verdade ou não, mas tá lá. São blogs alimentados por eles, que é de uma característica tremenda, eles não podem usar dinheiro público para isso, tá? Além de então fazer essa publicidade por meio dos sites e blogs que tem aí sujos que a gente tem na rede, também através da Prefeitura de São Paulo. Melhorar a imagem do prefeito aqui, para isso resplandecer lá na presidência, enfim, eles têm planos aí, isso tudo eu tô falando por quê? Porque eu não penso que ela vai renunciar com tudo isso. O Lula deu uma entrevista aí num blog, aí, num site, em que ele, da mesma forma que ele incitou, né, que o STED usasse o MST nas ruas. O exército, né? O exército do MST para bater nos manifestantes contra a Dilma, né? Ele incitou os blogueiros, enfim, eles querem realmente promover uma guerra de internet, né? Sim. E ele falou um outro detalhe, que o governo precisa controlar a imprensa e a mídia o mais rápido possível. Sim. Né? Porque se não fizerem isso, corre o risco, a Dilma corre risco e tudo mais. É um absurdo isso, né? Essa é a regulação da mídia que eles querem, entende? É um absurdo. Um ex-presidente vira público, falar um treco desse, isso pra mim é um crime. Ele foi chamado para se explicar na Câmara. Não é obrigatório, mas foi chamado, evidentemente que não vai, porque ele nunca vai. Ele e o Sérgio foram chamados para explicar o termo exército. O que significa isso? Como assim exército? Exército? A gente tem um exército. A força, né, da defesa que a gente tem. Né? Como assim exército? O que ele quer dizer com isso? Estou criando uma segunda... é metáfora. Metáfora.
Não, então, o Lula, não sei, ele fala muita besteira, sempre falou muita bobagem, né, cara? Mas assim, ele tem muito poder, ele tem muita força, né? É. Então eu acho que ou ele tá falando bobagem porque não Sim. sabe o que fala mesmo, Claro. ou ele tá muito mal intencionado. O exército dele foram as mulheres que instruíram os 10 anos de pesquisa, mais 10 anos de pesquisa com os eucaliptos. Teve agora há pouco tempo, um dia, assim, nesse mês, que teve aí, o exército dele aí, ó. Olha o que o exército dele faz. É metáfora? Isso não é metáfora. Não, e tem também algumas coisas que a gente viu, né? Os caminhoneiros paralisaram aí, sofreram retaliação por parte do governo, por parte da polícia e tal, mas quando o MST para uma estrada, ninguém faz nada, né? Pois é. Quando o MST fez, eles fizeram com a CUT a primeira manifestação, antes do dia 13, teve mais uma a favor do PT, a favor da Petrobras, em defesa da Petrobras. Estavam defendendo a Petrobras de quem? Eu não sei, tá? Deles mesmo. Né? Em defesa da Petrobras, ok, vamos fingir que tem sentido. Porque, cara, tem situações, tem argumentos e tem manchetes que ficam abaixo da linha da crítica, então nem vale entrar nesses quesitos. Mas nesse dia, apareceram algumas pessoas contra a Petrobras e tal, né, para confrontar ali, e eles foram para cima, cara, na porrada, força física. Então, assim, eles entendem? Cara, é muito confuso, cara. Não, eu acho também um pouco ambíguo, né? Tem umas situações que eu não entendo muito bem, né? Qual é o papel do MST afinal, né? Tipo, se ele é bancado pelo governo, por que ele se manifesta também contra o governo? Na verdade não é contra, né? Quer dizer, tem a manifestação, parece que é contra, mas não é contra. Eles estão contra as medidas do Joaquim Levy, entre aspas, medida do governo. Do governo. Sim, então, eu não entendo. Pois é. Eu não entendo. Não sabe qual é a posição deles. Saírem em passeata em defesa da Dilma, mas protestando contra uma série de coisas, de medidas do governo. Então, não sei. Eu acho que o Brasil, infelizmente, a gente está caminhando para um sistema de governo bolivariano mesmo, como é na Venezuela, como está sendo na Argentina. Tem muita coisa muito parecida com o Maduro, né? Que coisa que o Maduro faz. Essa coisa assim deles bancarem uma contra-manifestação, né? Uma manifestação a favor do Maduro, que é paga pelos sindicatos e tudo mais, faz também para poder... Manifestação a favor, cara, isso não faz nem sentido. A favor, a manifestação é contra. Manifestação a favor é uma coisa... É uma loucura, cara, é loucura. Não, inclusive assim, na época do Collor, eu me lembro disso que o Collor veio na TV e falou assim, as pessoas que sabem que eu sou inocente, eu peço que coloquem um pano branco na janela, não sei o quê. Bom, teve lá umas pessoas que realmente apoiavam o Collor, da mesma forma que tem gente que apoia a Dilma hoje, né? Os 13% que apoia a Dilma. O segundo Datafolha, né? Segundo Datafolha. Tem um que deu 7%. 9, 7, ele sempre... Enfim, os 7% lá, ou 13% que apoia a Dilma, na época também apoiava o Collor, colocaram lá a bandeira branca na sacada. Isso que gerou o movimento Cara Pintada, porque aí os caras pintados saíram na rua, vestindo preto, pintando a cara de preto e tudo mais. Quer dizer, a bravata lá do Collor, né, gerou toda uma manifestação contra ele mesmo. Então eu não sei até que ponto é vantajoso, eu não entendo essa lógica do governo de querer promover nesse momento atos em defesa da Dilma. Né? É um tiro no pé. É um tiro no pé, como foi o Collor. Porque assim, isso mostra como ela é mal assessorada. Isso eu escrevi também no meu artigo, que está no meu blog, na matéria, e isso prova como ela é mal assessorada, porque assim, em vez de ela ficar quieta, em vez de ela simplesmente elogiar a democracia, a pacificidade, a manifestação que foi pacífica e tudo mais, e pronto, acabou, não, ela fica lá, dá discurso, manda os emissários do estado dela lá, você viu no dia 15 à noite, teve lá os emissários do estado dela, o ministro da Justiça, Miguel Rosseto, dando entrevista, ela fugiu. Depois no dia seguinte ela apareceu à tarde, porque ela sabia que não ia poder ter panelaço, né? Só que mesmo assim quando foi transmitido à noite, teve também. Então não adianta, não foge.
Então assim, em vez de ela ficar na dela, cara, sabe? Não, ela quer ir lá, tentar se explicar, tá totalmente defensiva no castelo de areia dela, e quanto mais ela fica se defendendo, mais é protesto em cima. Então é um tiro no pé. Não, inclusive essa questão que você está falando da mídia, também me lembrei aqui, eu assisti tudo pela Record News, e inclusive setores da esquerda, da mídia da esquerda, classicamente como o Couto, que foi, inclusive, foi assessor de imprensa do Lula, o próprio Couto, né, tá entendendo que o governo não está entendendo o recado das ruas. Como não entendeu em 2013? O PT ele não faz nada para se atualizar, para tentar resolver isso, né? Pelo contrário, ele age de forma contrária, continua alegando que é golpe da direita, que é a elite branca que está fazendo essas manifestações. Quer dizer, e se fosse? Vamos por assim, e se fosse? Ela é eleita para governar para todo mundo, ela não pode desmerecer, e se fosse, entende? Sim, então esse discurso... Mas não é. Você mas tem, não é. Você tem 62% Exato. da população que está insatisfeito com o governo dela. Sim. Então, viramos uma elite, somos um país mais do que a Europa, né? Eu acho que nem lá tem tanta gente assim na elite. Então, assim, não, começa a admitir, eu acho que falta ao PT essa humildade. Ela falou em humildade, mas falta isso, falta reconhecer os erros culpa, né? e começar a trabalhar de uma maneira diferente, parar de ficar dando desculpa, que a culpa é do FHC, que a culpa é da elite, da imprensa, sabe? Cara, começa a admitir os problemas, né? E tenta fazer alguma coisa, porque o país está fudido, cara. Nós estamos tudo fudido, entendeu? Exato. E alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. No discurso que ela deu no dia seguinte, à tarde, que eu citei agora há pouco, ela assim, surgiu uma leve hipótese bem de longe, assim, que ela citou um possível erro que eles cometeram e tal. Mas, cara, isso está longe de ser humildade, porque com a inflação beirando os 8% quase, os juros a 12%, o dólar a quase 3,5%, pode ter cometido um erro? É demais. Bom, próximo bloco a gente conclui mais esse programa. Bem, esse aqui é o último bloco, então, desse programa. Diegão, suas considerações finais. Pois vamos lá. Sobre o corte de gasto que você falou agora há pouco, que a população está se ferrando aí para arcar com o custo da má administração do último mandato, até do anterior, inclusive, e eles não estão fazendo muito esforço para eles economizarem. Inclusive, a lei que ela aprovou lá do orçamentário, a LDO, no fim do ano, que ela comprou os parlamentares abertamente para mudar ela, para assim, isentar ela de prestar contas do fim do ano, porque isso daria impeachment, né? E essa compra que ela fez aos parlamentares, essa grana a mais que ela vai pagar aos parlamentares, ela vai ser paga agora. Então, assim, a população está arcando com custo e ela está lá dando dinheiro para os caras, né? Bom, a parte disso, eu acho que assim, o país pode sim melhorar, talvez demore um pouco. Existe uma crise evidente. Mas você acha que com Dilma isso é possível? Então... Essa é a questão. Porque assim, com essas medidas todas que eles estão tomando aí, aumentando o imposto de tudo que eles podem, né? Talvez daqui a um tempo, até o fim do mandato dela, eu acho que, né, a população já não vai mais lembrar. Esse que é o problema. Esse que é o problema que incorre, inclusive, o PSDB. De ficar muito na defensiva, muito de não fazer oposição como eles fizeram nos anos 90. Como o PT fez nos anos 90. Então assim, porque, cara, vamos supor que tudo melhore daqui 2 anos, 3 anos, a imagem da presidente vai melhorar. E o Lula vai se prevalecer disso e vai se beneficiar disso. Entende? A população vai esquecer. Agora, por que será que o Lula não vai mudar? Por que o Lula não é investigado? Cara, ele é blindado. Porque ele não é mais presidente, sabe? Pois é. O cara ele enriqueceu de uma maneira absurda durante o período que ele foi presidente, né? Então isso daí já geraria uma ponta aí para o Ministério Público ir atrás, né? Sim. Eu acho incrível que o Eike Batista tá se ferrando, perdendo tudo, se lascando. Sim. E o Lula não, velho. Pelo contrário, ele consegue as coisas mais facilmente. O apartamento do Guarujá que ele comprou na cobertura é um triplex. A construtora ferrou com todos os compradores do prédio.
dos apartamentos. E o dele foi o único que conseguiu sair, saiu, o dele saiu. Porque a construtora tá ferrada lá, entendeu? Todo mundo processando porque não teve apartamento, o dele saiu. Então ele consegue as coisas, não adianta. Como todo mundo ali. Agora sim, a questão se vai melhorar ou não, acho que a questão nem é muito essa. A questão é a que ponto, assim, pelo que o cidadão vai ter de passar para conseguir ter uma melhora de vida, né, vencer essa crise. Sem necessidade, porque isso foi ocasionado pela má administração. Sim. Esse negócio de crise é mentira, é má administração, entende? Claro. Então assim, a população está passando por um aperto à toa. E perdeu a oportunidade de tirar eles do poder agora. Sim. Agora vai ter de aguentar. Entende? Então assim, se vai melhorar ou não, não sei, não dá para dizer. Esse ano vai ser muito difícil. Nos próximos anos, não sei. Se melhorar, entende? Vai ser responsabilidade dela e ela vai sair bem. Se não melhorar, vai ser culpa do Joaquim Levy, que é o liberal que está lá, que, né? Enfim, é tudo uma incógnita agora. Enfim, vamos ter de ver isso nos próximos capítulos. Bom, é isso. A gente como cidadão, gostando ou não gostando da Dilma, a gente tem que torcer para que ela faça um bom governo, né? Porque as nossas vidas dependem de um governo eficiente, né? O problema é que a gente não está vendo isso acontecer, né? Já começou mal, né? A coisa. Eu estou consumindo quase 100 kW a menos de luz, de energia, e estou pagando mais uns 40% a mais, quase 50% a mais. Não, mais do que 50% a mais, é quase 100% a mais do que eu pagava antes. Né? E isso só para citar um exemplo, né? Fora ir ao supermercado, fazer a compra, e cada vez você traz menos comida para dentro de casa. Né? Então assim, eu não tenho muita esperança não, né? De que vai melhorar não, porque o que deve ser feito ela não está fazendo, ela não está cortando gasto. Exato. Né? Eles continuam com essa ideia de megalomaníacos, né? de quererem dominar o mundo e de transformar a América do Sul numa coisa única, né? A pátria grande, o caramba 4, né? E esquecem que as coisas têm que funcionar, né? Então, é complicado, você estimula o fulano a comprar carro, e o cara não pode andar de carro porque a gasolina é tão absurda. Você estimula o fulano a comprar eletrodoméstico, o cara não pode usar eletrodoméstico porque a eletricidade é tão absurda. Exatamente. E o que acontece? Esse plano deles não deu certo ainda. Esse plano que você falou da América Latina, esse bolivarianismo todo aí não deu certo ainda, por causa das nossas instituições, por causa da nossa imprensa que é forte. Então a gente tem de brigar para isso continuar, para isso se manter do jeito que é. E para isso cada vez se fortalecer cada vez mais, porque senão esse plano um dia pode dar certo. Então é bem isso mesmo que você falou, Diego. Eu acho que, graças a Deus, o Brasil é um país que tem ainda, né, instituições fortes e vamos lutar para mantê-las. Então eu acho que as manifestações são legítimas, que continuem as manifestações, que sejam ordeiras como foram, porque assim é que a gente transforma as coisas, não quebrando nada, não destruindo nada, né? E vamos principalmente focar nessas questões. Vamos cobrar da presidente uma atitude, né? Vamos cobrar da presidente que ela tome medidas para melhorar a economia, para melhorar a situação das pessoas que estão sofrendo com tudo isso. Acho que isso é mais importante até do que o impeachment. Se ela não suportar a pressão, eu acho que a presidente faria um bem para a sociedade se ela renunciasse. Muita gente fala, mas aí vai assumir o PMDB. O Temer realmente, a opção não é muito boa, né? A gente não tem uma alternativa muito legal, né? Mas às vezes uma troca de comando e a responsabilidade de fazer algo pode fazer a diferença. O exemplo do Itamar, né? Quando caiu o Collor, Itamar também era PMDB, e Itamar fez um excelente governo. E conseguiu trazer o plano real, enfim, transformou a vida das pessoas. Porque naquela época do Collor a bagunça estava tão forte quanto agora. Só a corrupção que não era tão forte, né? O Collor é um trombadinha perto da galera aí do PT, né?
Então tá jóia, gente. Até uma próxima. Espero que na próxima a gente possa falar de coisas mais agradáveis. Você tem alma pra desafiar. Sua essência é o único meio de transformar. Tudo que vai mal tem a ver com suas atitudes mínimas. É seu poder total. Quer mudar o mundo? Então mexa a bunda.